Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM e nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o surrealismo. Gente, o surrealismo faz parte das vanguardas europeias, é mais um movimento artístico, que, na minha opinião, é o mais belo, né? Porque o surrealismo, essa palavra surrealismo vem de sonhos. O sul, né, esse prefixo da palavra, significa onírico, significa o sonho, e o realismo, que seria o real. Então, quando você sonha, e as imagens que voltam à sua mente, o subconsciente, enquanto você dorme, que são fantásticas, né? As pessoas voando, ou o avião andando sobre o mar, enfim, são cenas que são belíssimas porque elas acontecem no seu subconsciente e voltam, e muitas vezes a gente nem lembra, né? Às vezes a gente acorda do sonho e não lembra muita coisa do que sonhou. E quando a gente lembra, a gente tem que escrever logo, porque logo a gente esquece, né? Inclusive, essa é uma das técnicas usadas por artistas do surrealismo. Então, vamos lá para o nosso slide para a gente ver um pouquinho como esse movimento aconteceu nessa vanguarda, nesse início do século XX. Vamos ver aqui, acompanhem comigo. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringe à pintura, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Na Europa, o período entre as duas guerras, 1918, quando termina a primeira, até 39, início da segunda, foi conhecido como anos loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou o desejo de viver apenas o presente. Então, gente, o surrealismo, ele está justamente nesse clima entre as duas guerras. Então, a primeira já destruiu a Europa, as pessoas já estavam marcadas sobre essa questão de falta de alimentação, de condições básicas, né? Água, transporte, né? E a incerteza, o que vai acontecer? Então, esse movimento surreal, ele pode não parecer que seja um movimento falando sobre guerra, mas ele tem essa insanidade da guerra. Então, como ele é um movimento que fala do sonho, que fala do onírico, que é contra o racionalismo, então é contra a razão, é a imaginação, é o sonho, e isso tudo volta à tona nesse movimento. Então, ele é sim um movimento que vai mexer um pouco com essa questão emocional das pessoas. E esse é um período realmente que está com muita insegurança na Europa, e os artistas estão indecisos, né? Sem saber o que vai fazer e os rumos que a sociedade vai tomar, tanto politicamente como socialmente. Então, vamos aqui acompanhar mais um pouquinho os artistas, né, que fizeram parte desse movimento. Então, eu tenho aqui um grupo, né, de artistas surrealistas dos anos 30, da esquerda para a direita. Essa foto está assim, a gente começa falando pelo artista que está na frente, depois o que está atrás e assim por diante. Então, da esquerda para a direita eu tenho Tristan Tzara, atrás Paul Eluard, na frente André Breton. André Breton, gente, é um artista que ele era da literatura e ele escreveu um manifesto surrealista. Atrás dele eu tenho Hans Arpen, na frente nosso querido Salvador Dalí. Salvador Dalí é um dos artistas mais importantes desse movimento. Atrás dele eu tenho Yves Tangal, depois na frente Max Ernst, atrás René Crevel e na frente Man Ray. Salvador Dalí, gente, é aquele artista mais conhecido do surrealismo. Ele é marcado pelos bigodes, né? Ele tinha uns bigodezinhos fininhos e ele fez várias obras mostrando esses bigodes. Inclusive, ele fez um post, né, com esses bigodinhos na Mona Lisa, né? Quase que uma crítica à famosa obra, né, lá do Renascimento da Mona Lisa, usando a marca registrada dele, que era os bigodes. Então, esses artistas, você observa que são praticamente homens,
né, gente? Você não tem muitas mulheres nesse meio. Nós vamos ter o surrealismo marcado no Brasil e aí sim tem a presença de mulheres, tá? Mas esses artistas foram os mais importantes desse período, ok? Vamos acompanhar novamente aqui comigo no slide. Eu vou dizer que esse movimento, então, foi um período de insatisfação, desequilíbrio, de contradições, que surgiu diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. André Breton, que eu comentei com vocês, né, foi o escritor francês, ex-participante do dadaísmo, que é outro movimento das vanguardas europeias, e ele lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. Segundo ele, o termo consiste em... Gente, antes da gente falar sobre esse pedacinho, ler com vocês, né, esse pedacinho do manifesto, eu quero lembrar a vocês o que é um manifesto artístico. Manifesto artístico não é uma manifestação que as pessoas vão para a rua com cartazes, com faixas, protestando por alguma coisa, tá? O manifesto artístico é um documento escrito pelos artistas para justificar a maneira pelo qual eles estão trabalhando. Então, quando a pessoa faz esses manifestos, ele vai escrever qual é a perspectiva, quais são as técnicas que eles usam, qual é o pensamento da época, a questão social, né, as questões filosóficas. Então, tudo isso vai estar escrito no manifesto. No Brasil, nós tivemos 2 manifestos importantes na Semana de Arte Moderna, aliás, no modernismo brasileiro, que foi o Manifesto Antropofágico e o Manifesto Verde-Amarelismo. É importante vocês darem uma olhadinha nesse manifesto. Você que está de olho no Enem, esses manifestos volta e meia caem, às vezes não o manifesto inteiro, mas a ideia desse manifesto. Então é importante ver. Vamos acompanhar então agora o pedacinho do manifesto surrealista. Ele vai dizer assim: surrealismo é um substantivo masculino, automatismo psíquico, cujo é puro, pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do movimento, ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética e moral. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. O surrealismo é os sonhos, é o mundo do inconsciente, que você não tem condições de realmente entender com a sua mente real. Então, ele não é racional, você não tem o controle sobre a sua razão, ele é do inconsciente. Essa é a prerrogativa para o movimento surrealista. Lembrando que nessa época Freud também estava escrevendo vários tratados sobre como funciona a mente humana, a mente da criança, a mente de um louco dentro de um manicômio, a mente da criança. Então, esse funcionamento humano do pensamento foi a grande inspiração dos artistas surrealistas. Tudo bem? Vamos seguir aqui adiante para as características importantes desse movimento. Eu digo assim, ó, o pensamento livre, é a expressividade espontânea, é a influência das teorias da psicanálise, é a criação de uma realidade paralela, é a criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Então, gente, o surrealismo, ele vai se propor a valorização da fantasia, da loucura, da utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Então, por isso que eu comentei com vocês que alguns artistas colocavam um caderninho na sua mesinha de cabeceira e assim que acordasse, ele ia lá e escrevia os seus sonhos, para depois transformar aquele sonho em realidade, em cena. Né? O surrealismo também vai acontecer no cinema, ele vai acontecer na literatura, e eu costumo dar aquele exemplo daquele filme Avatar. O Avatar, ele tem pessoas, tem animais, né, tem plantas, só que como ele arruma essas pessoas, esses animais fantásticos, o colorido
é surreal. Só vai acontecer no mundo dos sonhos. Então ele é figurativo, ele representa a realidade, mas de um modo fantástico. Então essas são as características principais do surrealismo. Tudo bem? Vamos observar mais outras imagens do surrealismo. Aqui eu tenho uma primeira, que é a Roda de Luz, de Max Ernst, e a segunda, que é a Traição das Imagens, de René Magritte. Na primeira imagem, gente, eu tenho um olho. Esse olho você está observando, claro que não é um olho humano, mas ele se parece com um olho humano. Ele usa a técnica da frotagem. A frotagem é quando você utiliza um papel e nesse papel você vai ter uma textura. Então, a frotagem é como se você fosse retirar a textura de uma superfície. Como se você desenhasse em cima de uma pasta, por exemplo, micro-ondulada. Se você desenha ou escreve em cima de uma pasta que tem ondas, o seu papel vai ficar marcado com essas ondas. Então, o artista trabalha justamente essa técnica, usando uma textura por baixo do seu papel. E a outra cena é um cachimbo, você olha para a imagem, é um cachimbo, só que ele escreve em francês, gente. Ceci ne sais pas une pipe. E essa frase em francês significa, isso não é um cachimbo. Como que você olha uma imagem que é um cachimbo e está escrito que não é? Impossível, né, gente? Por isso que o nome da cena é Traição das Imagens, ok? Vamos agora para a nossa primeira questão. E nessa questão ele diz assim, a estética surrealista caracteriza-se em larga medida pela supressão da lógica racional e, consequentemente, pela exploração do insólito e do onírico. Uma pintura representativa da estética surrealista está reproduzida em... Então, eu tenho 5 opções. Na primeira, eu tenho uma obra de Johannes Vermeer, o geógrafo. Observa essa cena. Será que tem alguma coisa surreal? Será que tem alguma coisa fora do lugar nessa cena? Johannes Vermeer, gente, é artista lá do passado, é artista do barroco. Então, observe essa cena. Posso dizer que ela é uma cena surrealista? A letra B são bandeiras. Essas bandeiras, né, é do artista Jarper Jones. Jarper Jones, gente, ele fazia obras que trabalhava símbolos da cultura norte-americana. Ele é um artista da pop art. Será que essa obra poderia ser considerada surrealista? Nas próximas opções, eu tenho a letra C, que é a reprodução proibida. Olhem para a obra. Alguém está se olhando no espelho. Quando você se olha no espelho, o que você vê? A letra D é uma lata de sopa Campbell. Essa obra é feita pelo Andy Warhol. Andy Warhol também é artista da pop art. Tá? A pop art é um movimento artístico que vem depois da Segunda Guerra. E a gente está falando do surrealismo. O surrealismo é um movimento entre as guerras. E a letra E é uma obra de Rembrandt, filósofo em meditação. Rembrandt também é um artista lá do passado, do barroco. É uma cena que tem características impossíveis de acontecer. Então, gente, dessas obras, a letra correta é a letra C, obviamente, né, crianças? Porque você está se vendo no espelho e quando você olha no espelho, você vê o seu rosto, né? E não as suas costas. Então, ela é nitidamente uma obra surrealista. Teve outras questões de Enem, se vocês quiserem depois observar e estudar mais um pouco, que ele pede justamente essa obra, ele coloca essa obra e aí faz perguntas em cima dessa obra, pensando justamente nessa questão do inconsciente, nessa questão do absurdo, né, de você ver uma coisa que ela não existe na realidade, tá? Então, vamos lá, mais uma questão. Essa questão tem essa imagem, né, essa tela que é base para você responder. Essa imagem representa essa atriz norte-americana que eu coloquei aqui ao lado, que é a Mary Jane West. Ela nasceu no final do século XIX, tá, em agosto de 1893, e no início do século XX, ela era o símbolo, né, da sensualidade, da beleza, do comportamento artístico da época. E essa obra ele está mostrando um palco. E nesse palco eu tenho as cortinas como se fossem o cabelo da atriz.
né? Eu tenho 2 quadros atrás que representam os olhos, essa lareira, né, que está nesse palco, né, como se fosse uma sala, é como se fosse o nariz da atriz, e na frente a boca é um sofá. Então é uma obra surreal justamente pelas características. É um palco, mas não é um palco real, é um palco com características do rosto da atriz. E a pergunta é, a obra acima pertence ao surrealismo. Para os surrealistas, a obra de arte não ressalta o pensamento racional e lógico do artista. Ela é, isto sim, resultado do pensamento absurdo, dos pensamentos, né, ou de pensamentos absurdos e ilógicos como a idealização da realidade, a imagem dos sonhos, o abandono da perspectiva tradicional, a representação das inquietações do ser humano, a simplificação das formas e o uso de cores puras. Gente, a pergunta é, o pensamento do absurdo e ilógico está representado aonde? Dentro da estética surrealista. É a idealização de uma realidade? Ou é o sonho? Ou é a perspectiva que foi abandonada? É a inquietação do ser humano? Ou é a simplificação das formas? Comentamos com vocês que surrealismo, gente, é o sonho, é o onírico, é o inconsciente. Então, a única alternativa correta é a letra B, a imagem dos sonhos. Tudo bem? Vamos aqui mais adiante e agora eu quero chamar a atenção para vocês, antes de ler esse próximo slide, sobre o surrealismo no Brasil. Em aulas anteriores eu comentei sobre a questão da manifestação moderna no Brasil com a Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o marco do modernismo no Brasil. Nós estamos esse ano completando 100 anos de semana, são os 200 anos de independência do Brasil. Então, eu acredito sim que algumas questões desse período, artistas desse período vão cair no Enem, tá? Este ano, justamente porque é um ano histórico, tá? E o surrealismo no Brasil, como é que ele vai acontecer? Os artistas brasileiros, gente, eles são formados pela Academia Real Brasileira, que foi fundada no século XIX. E a maioria dos artistas brasileiros, eles participavam de concursos no Brasil, nessa academia, e eles iam para a Europa estudar. O prêmio era um curso na Europa. Então, na Europa, muitos deles foram alunos desses artistas europeus que a gente comentou aqui, do cubismo, como Pablo Picasso, René Magritte, né, Salvador Dalí, do surrealismo. Então, eles tiveram contato com toda essa estética. Quando eles voltam para o Brasil e montam a Semana de Arte Moderna de 22, eles trazem consigo características formais que eles aprenderam na Europa, só que eles vão dar agora um ânimo brasileiro. Vão mostrar a cultura brasileira, o índio, o negro, a nossa flora, a nossa fauna. Então, isso tudo vai ser o tema principal desses artistas. Só que a forma de representar vai ser uma forma cubista, uma forma surrealista, uma forma dadaísta e assim por diante. Então, vamos acompanhar aqui no slide o que nós falamos sobre o surrealismo no Brasil. Eu vou dizer que ele influenciou diversos artistas, entre eles a pintora Tarsila do Amaral e o pintor e escritor Ismael Neri, que foram os mais influenciados. Gravem o nome Tarsila do Amaral, tá? É um grande nome para questões do Enem. O movimento chegou ao país por volta de 1930. Nessa época, as pessoas viviam uma fase na qual o sentimento nacionalista e a racionalidade eram extremamente valorizados. A Semana de Arte Moderna, considerada um marco da arte brasileira, propôs uma ruptura com o passado, influenciando a literatura, a música, a pintura, a poesia e a escultura. Vamos lembrar, gente, que Tarsila do Amaral não estava no Brasil na Semana de 22, tá? Ela estava na Europa. Só que ela volta ao Brasil, ela vai se juntar ao grupo dos artistas modernistas e vai trazer também a consolidação desse movimento para o Brasil. Tudo bem? Vamos aqui observar 2 obras importantes do surrealismo no Brasil. Eu tenho a pintura Namorados, de Ismael Neri, e eu tenho a Bapuru,
de Tarsila do Amaral. Observe essas obras, gente, elas se tornam obras surreais porque é impossível desses elementos acontecerem dessa forma. Na obra de Ismael Nery eu tenho uma boca que une as duas pessoas. Uma está de perfil, a outra está de frente, e a boca está de frente como se tivesse uma quebra no meio. Uma parte pertencendo ao personagem que está atrás e outra ao personagem que está na frente. Então, é uma obra que caracteriza um pouquinho do surrealismo. E a obra de Tarsila do Amaral também, essa obra Bapuru, né, essa figura que ninguém sabe exatamente o que é, ela está totalmente disforme, né? Ela não tem obras, não caracteriza algo real. Gente, a obra de Tarsila do Amaral e dos outros artistas brasileiros, eles misturam um pouco dessas tendências. Quando você fala dessas tendências das vanguardas europeias, você classifica bem cada artista dentro da sua estética. Quando chega no Brasil, não. Eles misturam. Então, em Tarsila do Amaral, por exemplo, algumas obras são caracterizadas sim pelo cubismo, outras você vai dizer que é surrealista, outras você vai dizer até que é dadaísta. Ismael Nery é a mesma coisa. Então, você tem que observar essas cenas pensando nessa característica, tá? Que é meio fusão desses movimentos artísticos e valorizando a cultura brasileira. Então, esse é o grande lema da Semana de 22 e dos artistas que vieram após a Semana de 22, como Tarsila do Amaral. Tudo bem? Vamos observar um pouquinho mais sobre essa questão da obra Abapuru, tá? Vamos lá? No slide eu digo assim: esta obra, Bapuru, marca a fase antropofágica da pintora Tarsila do Amaral, que ocorreu entre 1928 e 1930. É possível identificar traços característicos da artista, como a escolha das cores fortes, a inclusão de temas imaginários e a alteração da realidade. Gente, a palavra Abapuru é um nome indígena que significa homem que come carne humana, né? Então, o Abapuru é o sinônimo do antropofagismo, do canibalismo. Esse movimento antropofágico no Brasil, ele vai ter esse nome justamente porque os artistas brasileiros foram para a Europa e absorveram, como se eles tivessem comido as características do cubismo, do futurismo, do surrealismo e trouxeram isso, absorveram essas características, voltaram para o Brasil e transformaram a obra brasileira com temas brasileiros no formato que eles absorveram na Europa. E o canibalismo é justamente isso. O índio canibal, ele come determinadas pessoas, os guerreiros, e ele acha que comendo aquele guerreiro, ele vai se apropriar das qualidades, força, poder, agilidade, inteligência. E isso, então, virou um nome, né, para o antropofagismo, que vai ser justamente um dos manifestos, tá, no Brasil, importantíssimos para o modernismo brasileiro. Vamos acompanhar aqui de novo no slide. A pintura, então, voltando para a pintura do Abapuru. Na pintura, vemos um homem com grandes pés e mãos e ainda o sol e um cactus. Esses elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população brasileira naquele período. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com força, mas sem pensar muito, sendo, então, uma possível crítica à sociedade daquela época. Essa obra Bapuru, Tarsila do Amaral deu de presente ao seu esposo, Oswald de Andrade. Ele não tinha nome, né, a obra não tinha nome, Tarsila do Amaral não deu nome a essa obra, e Oswald coloca esse nome justamente porque o movimento modernista era esse movimento antropofágico, era esse movimento que vai absorver as características estudadas na Europa e transformar essas características numa obra nacional. Tudo bem? Vamos lá, mais uma obra de Tarsila do Amaral importante, é essa Negra, tá? A Negra de 1923. A artista buscou mostrar em sua arte um ambiente tipicamente tropical do Brasil,
fato este facilmente identificável através da gigantesca folha de bananeira em diagonal semicurvada que se entrelaça na figura da negra. Então, essa linha na diagonal verde é essa característica dessa folha da bananeira. Você observa que a negra, ela tem feições, né, mais exageradas. O seio, a mostra, lembra a questão da ama de leite, as escravas, né, brasileiras que tinham essa função. As pernas cruzadas, como que uma reação ao abuso sexual que acontecia na época com as negras. E Tarsila do Amaral, ela era de família de posses, né? Uma família que tinha condições financeiras no Brasil, no interior de São Paulo. Então ela via justamente essa condição da negra, né? Da escrava negra. E isso tudo ela vai refletir nessa obra. Então é importante essa obra. E tem traços nitidamente cubistas, né, gente? Nessa obra de Tarsila do Amaral. Vamos então aqui à primeira questão, tá? Que já caiu no Enem e pode voltar a cair, é essa obra Operários. Tá? Você observa várias pessoas, e essas pessoas têm rostos diferentes, com certeza a naturalidade delas é diferente, a nacionalidade também. Então, pessoas com fisionomias bem peculiares. A artista Tarsila do Amaral se inspirou em retratos de pessoas mesmo, que ela conhecia, do relacionamento dela. Tarsila do Amaral, nessa época, ela volta para a Europa, ela vai se filiar ao Partido Comunista, então tem toda essa questão do social, das fábricas, dos operários, como esses operários são tratados dentro das fábricas, que tipos de operários são contratados pela fábrica. Então essa obra também levanta uma certa crítica, tá, a essa questão da industrialização e dos operários dentro dessa fábrica. Vamos voltar à questão aqui. Então a obra é essa, tem chaminés, né, das fábricas atrás desse monte de cabeças. E a pergunta é a seguinte, ele tem uma citação antes, tá? E depois a pergunta. Na citação ele diz: desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhe segura identidade peculiar, são iguais enquanto frente ao trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que se tende a se prolongar infinitamente, como mercadorias que se acumulam pelo quadro afora. Então, gente, essa é uma citação falando justamente como é que essas cabeças estão, não é a representação do corpo inteiro, então são apenas algumas pessoas. E o que ele vai querer dizer com isso? Vamos voltar aqui. A pergunta é: o texto aponta ao quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos descritos em... Então eu tenho como opções vários versos, uns são músicas, outros são de artistas da literatura. Como é que esses versos retratam a obra? Pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. A letra B, que vai falar que somos severinos, iguais em tudo e na sina, de abrandar estas pedras suando e muito acima. Eu vou trazer logo a resposta para vocês, gente, porque depois vocês podem olhar com mais detalhe. A resposta correta é a letra B, justamente porque ele diz que nós somos o quê? Severinos. É aquele faz tudo, né? Principalmente dentro da indústria. Nas outras questões realmente não tem essa característica, ele vai falar de outros elementos que não são demonstrados na imagem. Tudo bem, gente? Então, essas questões, procurem outras também que falem a respeito do cubismo e do surrealismo. E por hoje nós ficamos aqui. Essa aula e outras você encontra no site que está aparecendo aqui na sua telinha. Não perca essas aulas, fiquem atentos ao Enem, tenha uma boa prova e eu te espero na próxima aula. Até lá!